Memória Viva, Apoio Cultural, Sistema Fierne. Olá! A TV Universitária, nessa retomada da série Memória Viva, agora nessa nova fase, tem o grande prazer de receber em seus estúdios, para esse programa de hoje, a figura do Dr. Manuel de Medeiros Brito, uma das figuras emblemáticas da política e da educação potiguar, com uma vivência natarense de cerca de 50 anos nessas atividades, onde tem se destacado pelo trato afável, pela maneira cordial de se relacionar com as pessoas. Ele é natural de Jardim do Seridó, tem 76 anos, é advogado. Foi presidente do Tribunal de Contas do Estado, deputado estadual em 2 legislaturas, primeiro chefe do Escritório de Representação do Estado do Rio Grande do Norte, na então capital da República, o Rio de Janeiro, durante o governo Silvio Pedrosa, foi secretário de Articulação Política no governo Aloysio Alves, secretário-chefe do Gabinete Civil no governo Monsenhor Valfredo Gurgel, secretário do Interior e Justiça no governo Lavoisier Maia e na primeira administração do governo José Agripino Maia, em 1983, sendo mantido no governo Radir Pereira. Em 1991, o Dr. Manuel de Medeiros Brito assumiu novamente a Secretaria de Interior e Justiça e Segurança Pública no segundo mandato de José Agripino Maia, sendo mantido no governo Vivaldo Costa, e atualmente é presidente do Instituto Tancredo Neves de Assessoria a um partido político local e é presidente da Liga do Ensino do Rio Grande do Norte, mantenedora do Colégio Henrique Caxixiano, Escola Doméstica de Natal e Farne. Dr. Manuel de Brito, muito prazer em recebê-lo em nossos estúdios. E como de praxe, eu peço, pedindo permissão antes para apresentar os seus convidados, que são o cientista político Cláudio Berenciano e o jornalista Aloysio Lacerda, que nos honram com as suas presenças, eu peço para que o senhor inicie falando um pouco da sua infância, da sua adolescência, da sua vinda para Natal. Meu caro Tarcísio Gurgel, meus caros amigos, Cláudio Berenciano e Aloysio Lacerda, telespectadores, é com muita honra que eu recebi o convite da professora Ana Maria Cosentino para participar deste programa tão acreditado e de tanta repercussão na história do Rio Grande do Norte. E aqui estou com muito gosto, com muita satisfação, para atender ao chamamento da TV e dizer do começo da minha vida. Eu sou de Jardim do Seridó, como há pouco o meu dileto amigo se referiu, onde nasci, filho de pais pobres, de origem humilde, e que se dedicou a vida toda ao comércio. E perdi meu pai muito cedo. Eu tinha 12 anos quando ele faleceu. Minha mãe ficou viúva aos 42 anos e administrava um estabelecimento hoteleiro na pequena cidade de Jardim do Seridó, naquela época, que tinha, hoje, como é chamado, de pousada, mas naquele tempo era um hotel de beira de estrada, mas que tinha uma finalidade idealizada pelo coronel João Medeiros, que era compadre de meus pais e amigo fraternal, e que inspirava todas as decisões, né, da comunidade. Então, minha mãe e meu pai compraram uma casa senhorial que pertencera ao pai do coronel Filinto Elísio, e numa determinada dificuldade em que meu pai se encontrava, pretendeu vender esta casa para comprar um caminhão.
para fazer viagem, comércio, negócios. E foi falar com João Medeiros para que ele o ajudasse nessa empreitada. Aí o velho João Medeiros disse: compadre, em vez de você comprar esse caminhão, você bote um hotel que aqui não tem. Chega o juiz, chega o padre, chega o promotor, chega o dentista, não tem onde se hospedar. Então, você adapte sua casa para ficar recebendo esse povo e hospedando esse povo e ganhando seu sustento. E foi a nossa salvação. Meu pai aceitou o conselho e adaptou o solar, que ainda hoje nos pertence, para o hotel da cidade. E foi lá que ele teve a oportunidade de hospedar os promotores que por lá passaram. João Agripino Maia, por exemplo, tio de Zé Agripino, irmão de Tarcísio, foi promotor em Jardim do Seridó durante 4 anos, sucedido por Manuel Augusto Bezerra de Araújo, que foi sucedido por Nelson Negreiros, depois Raimundo Soares, né? Depois Rodolfo Pereira, mais tarde deputado estadual, depois Ney Marinho, enfim, uma série de personalidades que ocuparam a promotoria de Jardim do Seridó. Juiz de Direito, doutor Carlos Augusto, mais tarde desembargador, Emílio Cardoso, mais tarde desembargador, né? Hilarino Pereira, que passou muito tempo, pai do nosso saudoso Irã Pereira, muito tempo lá como juiz, né? Doutor João Augusto de Araújo, desembargador Nilton Pinto também foi juiz lá. Desembargador Manuel Araújo, que é nosso conterrâneo, também foi juiz em Jardim. Enfim, todo esse povo se hospedou nesta pousada que pertencia a meus pais. Então, eu convivi de menino a adolescente com toda essa gente que passou lá. Fora os médicos, doutor Rimariz, que foi um benemérito da nossa terra, irmão de Dinarte, foi levado para lá, recém-formado, para clinicar, iniciar a sua vida profissional em Jardim. E dentistas também que para lá foram. Em suma, os padres também, Monsenhor Expedito, Padre Chacon, não é? Todos esses se hospedaram lá em casa. Padre Eimar, que hoje é Monsenhor, todos eles passaram por nossa casa e construíram boa amizade com todos nós. Então, Dinarte Mariz, nessa época, na década de 30 até 45, ele era comerciante industrial em Caicó. E nessa condição, ele mantinha negócios em Natal e vinha toda semana. Ora vinha com João Medeiros, ora vinha com Florencio Luciano, que era outro contemporâneo e que nos honrava também com sua presença e amizade. Então, era hóspede, toda semana ele passava lá em casa, na vinda para Natal, almoçava, e na volta, na sexta-feira, jantava. Então, se formava aquela bulandeira lá em casa, com esse povo. João Medeiros, o prefeito, o delegado, o juiz, não é? O promotor, enfim. Um conjunto de autoridades. De autoridades. Que resolveu com olhos de menino e eu, menino, e convivendo com esse povo. Uhum. Bem, o tempo foi passando, eu fui estudar no ginásio de Caicó, que era recém-inaugurado, eu fui da primeira turma. Dirigido pelo Monsenhor Valfredo Cortez. Pelo Monsenhor Valfredo Gurgel. O ginásio de Caicó foi fruto de um esforço de Dom Delgado, de Monsenhor Valfredo, de Dinarte Mariz e das lideranças políticas do Seridó. E era uma escola de referência. Perfeitamente. Dom Delgado foi um obstinado, foi o primeiro bispo de Caicó e aceitou a empreitada de construir o ginásio. Ele começou em 42, em 43 já estava funcionando, já fez o primeiro exame de admissão, eu fui da primeira turma. Eu e outros amigos, Biano Medeiros, não é, que faleceu recentemente, e inúmeros outros colegas. Então eu fui estudar em Caicó, no ginásio interno, e mamãe vivia do hotel, pois meu pai falecera em 1940, eu tinha 12 anos. E Monsenhor Valfredo certamente enxergou em mim algumas aptidões que logo me recrutou para ajudar. Não é? Eu era o bedel do ginásio, eu era quem despachava na papelaria, não é?
Eu era quem tocava a sineta para os horários. Enfim, eu era um auxiliar da administração do ginásio, né? Vianot era o prefeito. Fiquei lá até 1945. Em 43... Em regime de internato. Regime de internato. E eu, em 44, Monsenhor Valfredo, ele era cônego nesse tempo. Cônego Valfredo, eu estava precisando aprender datilografia, que não sei. Mas Manuel é muito longe, é lá perto da catedral. Doutor Manuel, explique para as gerações novas. Eu sempre peço aos nossos entrevistados, porque tem naturalmente que um universo muito jovem também sendo atingido pelo programa. Qual era a importância de ter um diploma de datilografia? Isso dava um status notável, né? Era uma qualificação para qualquer emprego que se pretendesse na época. Então, eu fui matriculado numa escola que ficava na Praça da Catedral, que hoje tem o nome de Monsenhor Valfredo, com a professora chamada Auri Nóbrega, na esquina. Ela foi quem me ensinou datilografia em 1944. E eu fiquei muito satisfeito porque sou um razoável datilógrafo. Embora esteja já com direito ao diplominha, de colocar na parede. Exatamente, direito ao diplominha e tal. E o melhor era a aptidão, que ela só dava mesmo o certificado se você satisfizesse as condições. Não havia a possibilidade competência. não ser um datilógrafo. Não tem conversa. Saía de lá batendo tudo. Então, eu aprendi isso e fiquei ajudando no ginásio. No ano seguinte, meu irmão Jader foi também interno. Aí, Monsenhor Valfredo, generosamente, e reconhecendo também a colaboração que se dava, não é, nos concedeu um abatimento. Eu me lembro que naquele tempo o internato era 170 mil réis. Não é? O cruzeiro, já cruzeiro, né? 170 cruzeiro. Né? Aí ele fez para nós dois R$300, eu e meu irmão, porque eu colaborava. 300 cruzeiros por mês? 300 cruzeiros por mês. Era. Os dois, interno, com estudo, com tudo. Né? Eu para lavada e passado e tal. Então, foi uma fase muito boa da minha vida, porque eu conheci muita gente, muitos colegas contemporâneos. E como o ginásio era recém-inaugurado, eu que tinha nessa época 15 anos, tinha colegas com 20 e tantos anos. Né? Zé Geraldo Moura da Fonseca, né? Wilson Nóbrega, que era conhecido como Wilson americano. Né? Enfim, era uma turma bem já amadurecida, com outros, na minha cidade eram bem 10 colegas internos, né? Todos menores, nós fazíamos parte do bloco dos menores. E fiquei lá até 45. Em 45, eu tive um desentendimento com um professor e entendi de não permanecer no ginásio e me transferi aqui para Natal. Nessa época, Um professor que não era padre. Ele era padre, mas houve esse desentendimento e eu fui obrigado. Não seria, frequentador também do não colégio, seria, né, não, lá? 20 anos depois eu fiz o mesmo. Mas ele perguntar, já lá não estava. 20 anos depois eu fiz o seu mesmo roteiro no internato. Pois não. De Serra Negra, saí para lá. Não sei se na sua primeira turma, nas primeiras, mas já no meu tempo o ginásio diocesano acolhia alunos não só do Estado. Da Paraíba também. Tudo. Perfeitamente. Também, A na minha tradição época. da educação Exatamente. silidoense, né? A velha escola de latim já fazia isso. Exatamente, do Padre Guerra. E do Oeste, muita gente do Alto Oeste. Valmir Tagino, por exemplo, foi meu colega de turma, né? Lá no ginásio. Pois bem, aí... de Messias Tagino, quase todos. Pois é. Lá. Então, Monsenhor Valfredo um dia me chamou e disse: Manuel, você é um aluno aplicado e este menino, filho de Ubaldo Bezerra, está precisando de umas aulas de reforço. Ele não está assimilando bem as coisas e tal, e é pouco estudioso e você precisa dar umas aulas a ele. Pois não, Monsenhor. Cônego Valfredo, era cônego ainda. Não é? E eu, então, comecei a ensinar a Belardo, ensinei a Verde Nóbrega, que hoje já é engenheiro, já está aposentado, né? E ensinei a outros, a Zé Daniel também eu ensinei, né? Zeco Diniz. Ensinei a ele também lá no ginásio. E aí, isso me valeu
uma condição de pleitear de seu baldo aqui, antes dele ser interventor, como empresário, para ele me arranjar um meio de eu poder vir para Natal, já que eu tinha me disposto lá no ginásio. O senhor era muito jovem nessa época. Eu tinha em 45, 16 anos, 17 anos. 17 Como é anos. que a senhora, sua mãe, recebeu essa ideia? Mamãe ficou preocupada com medo de não ter condição de me manter em Natal. Mas aí eu me dirigi ao Baldo Bezerra, que era pai de Abelardo, a quem eu ensinei lá no ginásio, e ele prestimosamente me encaminhou para ensinar no Instituto Rui Barbosa. Doutor Manuel, à época ele era o interventor? Não, ele era empresário. Ele era empresário. Bem-sucedido e homem generoso. Cozinheiro bom. também, né? Cozinheiro, ele era o dono da usina de Ilhabela, né? Em Ceará-Mirim. Aí ele me encaminhou para eu lecionar no Instituto Rui Barbosa, que funcionava numa casa dele na rua São Tomé. Foi uma espécie de sucedâneo do Colégio de Professor Severino, que fechou e tal, sim. e abriram então o Instituto Rui Barbosa para atender a uma pequena demanda. E eu fui ensinar lá. E foi como eu me mantive, não é, nesses 6 meses de 45, ensinando a esses meninos. Também dava aulas particulares? A partir daí, no ano seguinte, é que eu comecei a ensinar a domicílio. Sei. Ensinando a domicílio, ensinei no Colégio 7 de Setembro também. E em 47 foi quando eu fui ensinar no curso de adultos, de alfabetização de adultos, o professor Severino Bezerra me convidou, né, por indicação do mestre Ulisses de Góes, meu velho e saudoso amigo. E em 48 eu fiquei só ensinando a domicílio, por razões de ordem política, e em 49 voltei a lecionar também no curso de adultos do Estado. Não é? Não atendeu? Não, no curso de alfabetização de adultos. Sim. Numa escola atrás da Igreja de São Pedro, onde era o Círculo Operário de Natal, né? Círculo Operário ali atrás da Igreja de São Pedro. Nesta época, o governador do Estado era o doutor Zé Varela, a cujo filho, Marcelo, eu também ensinava. E eu fui, então... Preceptor do poder. Eu não digo preceptor do poder, mas passei a conviver com o poder que, mesmo eu sendo da UDN, mas me distinguia, porque eu era da UDN, ligado a Dinarte, a Zé Augusto, a Luiz, esse povo, né? Bem, eu vou pedir permissão, Pois doutor não. Manuel, para interrompê-lo, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. E, como já ficou claro nessa parte final da entrevista, ao chegar a Natal, tão jovem ainda, mercê da sua enorme facilidade de se relacionar com as pessoas e pelo seu talento particular de atuar com competência nessas áreas, ele vai iniciar uma trajetória na qual se tornará referência em quase 50 anos no centro do poder desse Estado, com histórias fantásticas para contar, com situações de irreverência, com coisas verdadeiramente maravilhosas. Nós voltamos dentro de poucos instantes. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierne. O trabalho dos voluntários da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem ajudado crianças que precisam de muito mais que tratamento médico. Todos podem colaborar através de doações ou como voluntários. Seja um artista para essa criançada. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva conta com sua colaboração. Estamos aguardando sua visita. Contamos com a sua colaboração. Participe. Seja você como eu, mais um voluntário. Solidariedade faz bem para a alma e não tem contraindicação. As nossas crianças aguardam sua visita. Venha participar com a gente. Sua presença é muito importante. Eu e você estamos juntos nessa causa. Participe. Queremos ver você junto com a gente nessa iniciativa. Dê um presente ao seu coração. Faça nossas crianças sorrirem. Mostre o que você traz de melhor dentro de si. Quando todos se juntam, a gente consegue chegar lá.
Bem, nós voltamos com o Memória Viva, com a presença do Dr. Manuel de Brito, e no momento especial, aquele em que ele se inicia exatamente no seu relacionamento com a elite política e educacional da cidade do Natal, e vai se tornar, como dizia há pouco, referência nesse aspecto. Doutor Manuel, pode retomar de onde o senhor... Bem, então, chegando a Natal, como eu disse, passei a exercer o magistério. Aluno de Caicó, do Ginásio Diocesano do Siridoense de Caicó, era muito bem-vindo a Natal, porque o ginásio era uma referência pela qualidade do ensino, da disciplina, né, da honorabilidade. E eu, então, tive chance de começar a ensinar a domicílio aqui em Natal. O governador José Varela, a cujo filho Marcelo eu também ensinei, me pediu para que eu me apresentasse ao Dr. Zé Ariston, que era o chefe do gabinete civil, meu parente ainda, nosso parente, meu e de Aloysio, lá do Seridó, Zé Ariston Filho, irmão de Jofre, que ainda está vivo. E eu era da UDN. E o único constituinte vivo. O único constituinte vivo. E então, o que é certo é que eu fui designado para trabalhar também como repórter da República. Redator e repórter da República, cujo diretor era Romildo Gurgel, que me acolheu, tinha sido promotor em Jardim também, foi hóspede lá de casa e me acolheu com muita fidalguia e me deu todo apoio. Então eu passei a fazer a reportagem da República de ordem política e de ordem escolar. Como eu ensinava também, então mantinha uma sessão na República, Educação e Cultura, né? A época era tão diferente de hoje que o governador do estado, durante todo o seu mandato, só fez uma viagem ao Rio de Janeiro. Dr. Zé Varela foi governador de 47 a 51. E uma única vez ele foi ao Rio de Janeiro, em viagem de serviço, né? Buscar recurso e tal. E quando ele chegou, que por sinal veio em companhia do ministro da Justiça, pegou uma carona no avião do ministro da Justiça, que era Adroaldo Mesquita da Costa. Depois ministro supremo? Depois Adroaldo, ele era Tídio Costa Silva. Aí eu fui designado por Romildo para fazer uma entrevista com o governador sobre a viagem dele. O que é que ele tinha conseguido para o estado e tal. E lá fui eu, para a Vila Potiguar, onde ele morava naquela época. Era a residência oficial. Cheguei lá, negrejava de gente, né? Muitos políticos, a liderança, todos os deputados e tal. E eu fiquei ali no meu canto, ele disse, espera aí, você espera que deixe esse povo sair que a gente conversa. Esse povo saiu, era mais de 10 horas da noite. Aí ele foi para o gabinete e me deu as declarações, fez um relato da viagem dele, os contatos que ele manteve no ministério, o que tinha conseguido. Me lembro bem de um grande empreendimento que ele conseguiu, que foi a ponte sobre o rio Ceará-Mirim, não é, na cidade de Itaipu. Foi uma obra importantíssima para a época, me lembro ainda disso. Agora, eu estou fazendo esse relato sobre o Dr. Zé Varela para ressaltar uma qualidade entre muitas que ele possuía, a humildade dele. Quando terminei a entrevista, o governador, então o senhor vai me dar licença, eu vou me retirar. Ele disse, para onde você vai? Eu digo, eu vou para a República, eu vou trabalhar para sair amanhã na República. Não, mas esta hora da noite, são 11 horas, você não vai a pé não, eu vou lhe deixar lá. Governador, não precisa, eu aqui vou de ladeira abaixo, no instante chego e tal. Não, senhor, eu vou lhe deixar lá. Quer dizer, um gesto de humildade que me cativou. Simplicidade. Simplicidade, né? Despojado de importância do governador do estado. Pegou o carrinho dele, né, um carro particular que ele possuía e tal, e foi me deixar lá
na rua Juvino Barreto, na porta da imprensa oficial. Isso me marcou muito, né? Bom, aí praticamente estamos começando a sua vida política. Perfeitamente, porque Aí Cláudio Eu e gostaria, Aloysio, que Brito, conhecem bem, podem de me também. valer da sua militância, sua vivência, na militância, sua vivência. Uma das minhas admirações, e eu sei que também é sua, foi o grande Juvenal Lamartine. sem dúvida, Né? sem dúvida. Eu considero realmente Juvenal Lamartine foi responsável pelo primeiro grande momento de modernidade do Rio Grande do Norte. Certo. Então eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta de uma maneira bem objetiva. Na vida política do Rio Grande do Norte, nós tivemos 3 exilados. O primeiro foi Juvenal Lamartine, que foi um decaído em 1930. Teve que viajar para a Europa. Refugiou-se em Paris. O segundo, Café Filho, foi vítima também da mesma figura que foi Getúlio Vargas, só que após o golpe de 37. Foi exilar-se na Argentina. E o terceiro foi o nosso saudoso Djalma Maranhão, que terminou falecendo no exílio no Uruguai. O que eu queria saber de você, bem objetivamente, é o seguinte. Se alguém deveria ter sido membro da Constituinte em 46, teria sido o Dr. Juvenal Lamartine. Foi um mártir, o maior mártir político, digamos assim, daquele período tormentoso de 30 até 45. Infelizmente, ele foi derrotado para o Senado da República. Eu perguntaria, o fato da UDN ter se aliado a Café Filho, seu tradicional adversário, isso pode ter concorrido para a derrota do Dr. Juvenal? Sem dúvida nenhuma. Cláudio, eu tive o privilégio, já disse isso em algumas oportunidades, de conviver com pessoas bem mais idosas do que eu, contemporâneos de meu pai. Então, eu fui distinguido desde cedo com a amizade da família Lamartine. Até hoje eu me considero muito ligado e me emociono. Dr. Lamartine era amigo de meu pai, hóspede lá de casa, a família toda muito ligada, Epitácio, Clementino, os filhos, Eli, seu pai, não é isso? E todos da família muito ligados a meu pai. Então, nós acompanhamos tudo. Eu era muito menino, não me lembro quando ele foi deposto, mas depois conheci a história, veio o trucidamento de Otávio, filho dele, não é? E sempre nos filiamos ao lado do Dr. Lamartine, do partido comandado por Zé Augusto, ele e Dinarte, que eram as 3 figuras exponenciais da política do Estado naquela época. A eleição de 45, em que Dr. Lamartine deveria ter sido candidato ao Senado, não correspondeu ao que se pretendia. Os candidatos ao Senado eram 2, foram escolhidos, Dinarte e Zé Ferreira de Souza. Foram preteridos Dr. Eloy de Souza e Dr. Lamartine. Isso frustrou sob modo, conquanto Dinarte fosse uma figura de muito prestígio, não é? Até pelo poderio econômico de que desfrutava, não é? Mas havia um desejo de que Dr. Lamartine fosse o candidato a senador, que não foi. Quando veio a primeira eleição para o governo e que a Constituição de 46 criou a 3ª vaga para o Senado, então o nome do Dr. Lamartine fluiu naturalmente para ser o candidato a senador. Só que, com a aliança feita pela UDN com o partido de João Café, as coisas se complicaram. Por quê? Porque o pessoal mais ligado, que mais sofreu, que foi vítima da política cafeísta de 35, dele e de Mário Câmara, nós perdemos algumas lideranças que não se conformaram com essa aliança feita entre o partido de João Café e a UDN, para eleger Floriano Cavalcante, governador do Estado, e Dr. Lamartine, senador. Infelizmente, o resultado foi o esperado, né? Foi negativo e nós perdemos a eleição, lamentavelmente. E o Rio Grande do Norte? E o Rio Grande do Norte se privou de uma representação da estirpe do Dr. Juvenal Lamartine. Esse sentimento de frustração contribuiu de alguma maneira para que o senhor se candidatasse a deputado? Não, 4, 5 anos não, depois? veja bem, Tarcísio, eu ainda era muito jovem, eu votei a primeira vez em 47, nessa eleição, pois na de 45, com quanto eu tivesse participado, induzido por Zé Augusto, Dinarte, Dr. Lamartine, da Guarda de Brigadeiro,
para apoiar a candidatura do Brigadeiro, Sim. não é? Nós fomos nessa canoa furada. Mas eu ainda não tinha essa... Podia ter apetite pela política, como tinha, mas não tinha ainda essa pretensão de concorrer a um cargo público, a um cargo eletivo, né? Isso veio naturalmente depois que eu fui para o Rio de Janeiro e é uma outra história. Mas o grande benefício, o grande trunfo que eu tive na minha vida foi conviver com essas pessoas bem mais idosas que eu e que eu costumo dizer que me davam um cabimento. Brito, há 50 anos, exatamente na data de hoje, acontecia o famoso episódio da Rua Toneleiros, e todos nós sabemos como acabou. Mas esqueçamos Getúlio e vamos para Café Filho. O que é que mudou na política do Rio Grande do Norte? Café Filho, presidente da República. Olhe, a ascensão de... Ele apagou o passado, as lutas do passado, ou agravou? A meu ver, ele apagou as lutas do passado, porque ele passou a ser instrumento da UDN. Ele foi um presidente da República que foi manipulado, orientado, dizendo melhor, pela UDN. Sofreu uma influência muito grande, não é, dos principais líderes udenistas, Carlos Lacerda, Milton Campos, Dinarte, Afonso Arinos, Adalto Cardoso. Não é? Então, isso comprometeu muito a trajetória que ele tinha iniciado há 15 anos antes, há 20 anos antes. E ele foi um como sindicalista, e foi um grande parlamentar. Teve seus momentos de glória, não é? Não só em 37, como em 48, quando ele praticamente depois o ministro Correia Castro da Fazenda, no governo Dutra. Mas ele renunciou a tudo isso e passou a ser instrumento da UDN, a ponto de corroborar com a ideia da maioria absoluta para impedir a posse de Juscelino Kubitschek em 55. Que não era prevista na Constituição. Que não era porque a Constituição não previa maioria absoluta, senão Getúlio não teria tomado posse em 51, quando voltou ao governo nos braços do povo. Mas agora você pergunta se a política do Estado mudou. Mudou porque ele sabiamente, ele teve esse mérito de fazer um acordo para eleger os 2 senadores em 54, fazendo um acordo entre a UDN e o PSD para que Georgino fosse reeleito e Dinarte fosse eleito senador. O Acordo de Pirangi. O Acordo de Pirangi, patrocinado pela grande figura que foi Silvio Pedrosa. Então, esses 2 foram eleitos senadores e João Café indicou os 2 suplentes. Um, Reginaldo Fernandes, grande figura humana, médico, né? Fisiologista, aqui do Estado, né? Primo de Marcelo Fernandes, né? Sobrinho do desembargador Sebastião Fernandes, homem boníssimo, uma figura espetacular. E o outro, o general Sérgio Bezerra Marinho, né? Aqui de Goianinha, né? Que foi também suplente, era o suplente Georgino. Padrasto de Moacir, né? E padrasto do ex-senador Moacir Duarte, né? Sérgio Marinho. Então, eu me lembro que eu, na época, fui candidato a deputado estadual, eu formei, integrei a chapa da UDN, fui eleito deputado estadual, e eu me lembro que as 2 suplências foram indicações de João Café. E, na hora da escolha, Sérgio Marinho disse: eu quero a de Georgino, que ele está muito doente. Reginaldo Fernandes. Chama ser prático, né? Reginaldo Fernandes, que era um homem muito desprendido, disse: para mim, bota de Dinarte mesmo, está muito bom, não tem problema, eu quero a de Dinarte mesmo. Só que Reginaldo pegou 7 anos de senatória, porque Dinarte foi eleito governador no ano seguinte, com o apoio de todos nós. E Sérgio Marinho teve que esperar 4 anos para o senador Georgino partir para a casa de Deus. Então, ele pegou só 4 anos de Senado, enquanto o Reginaldo pegou 7. Né? Bom, então, por isso é que eu digo, aí você diz, qual foi a influência da política
do presidente Café Filho do Rio Grande do Norte. Foi benéfica nesses tempos porque fez Dinarto candidato a governador. Porque se não fosse Dinarto candidato a governador, e aí Aloysio teve uma participação decisiva, muito decisiva, talvez se não fosse Aloysio, Dinarto não tivesse sido candidato. Aloysio, deputado federal. Aloysio, deputado federal. E lutou junto às outras forças para que o candidato a governador fosse Dinarto Mariz. Do contrário, o candidato teria sido Eider Varela por indicação do partido de João Café. Ou então, PSP. com o patrocínio do então presidente da República. Com o patrocínio do então presidente da República. Para as novas gerações que assistem o programa, Isso. né? Aloysio Dinarti na UDN. Na UDN, Não, nós todos da UDN, nós todos da UDN. Mas essa figura que o senhor acabou de mencionar é outra figura interessantíssima da política do Rio Grande do Norte, embora tendo uma passagem meteórica, Eider Varela, né? Exatamente. Por quê? Porque quando as grandes campanhas se colocaram, eu lembro bem, o senhor há de confirmar isso se eu estiver certo, surgiram umas fotografias coloridas, uns santinhos. As primeiras que de Eider apareceram. Varela, De Eider Varela, que fez uma campanha caríssima. Inclusive com a La Moça, né? Aí, com tudo. Tudo a tecnologia mais moderna da Modelo época, americano. ele usou Impressionante. para a eleição dele. Ele foi eleito em 54 deputado federal. Só se elegeu essa vez. E eu fui deputado estadual. Pela UDN, ele pelo PSP, que era o partido de João Café, que elegeu 2. Ele e João Galvão de Medeiros. João Galvão. Né? Que hoje tem um número solar, né? É. Bom, e a UDN elegeu Aloysio Alves, elegeu Djalma Marinho, sacrificando o doutor Zé Augusto, naquela história que todo mundo sabe, né? E o PSD elegeu Major Teodorico, Dizuí Rosado, Zé Arnaud. Esses 3. Ainda como sucessor, digamos, do Império de João Câmara. Perfeitamente, do senador João Câmara, que foi outra grande figura desse Estado. Preto, você é testemunha da história. A gente esqueceu 2 governadores. Vamos retornar Pois à não. campanha de Dissé e a seguir Silvio Pedrosa. Silvio Pedrosa, de quem você foi auxiliar. Fui auxiliado de Silvio Pedrosa com muita honra e ele morreu permanecendo a amizade que nós tínhamos. Sempre me distinguia e eu a ele. E tenho muita saudade dele, que foi um grande governador desse Estado. Para a época em que se vivia, com recursos parcos, ele realizou muito. Mas o nosso... Vamos ao episódio que elegeu Dissé. Quando Zé Varela foi eleito governador, cuja posse foi questionada pelos tribunais todos, né, nós ficamos na Rua da Amargura, de baixo, como se diz, né? PSD dominando tudo e tal, senador Jorginho, ligado à Dutra, com muito prestígio e tal, e as coisas para nós eram péssimas, né? Bem, mas João Câmara, que tinha sido eleito senador, com Zé Varela governador, no mesmo pleito, era muito amigo. Ele, Dinarti e Teodorico eram 3 almas num corpo só. Existiam a mesma atividade, industriais, agropecuaristas e políticos, todos 3. Então, João Câmara acenou com a possibilidade de um entendimento entre o PSD e o UDN, deixando João Café à margem, né? Isso foi em 47, em 48, no começo de 48. E a ideia era fazer João Câmara candidato a governador. E aí, com isto, a UDN se aproximou do governador José Varela. Já esmaeceu a oposição sistemática que se fazia, né? E nós tomamos chegada ao poder. Lamentavelmente, isso a Deus pertence, João Câmara faleceu subitamente. Exerceu o mandato de senador por muito pouco tempo e morreu. E aí o quadro mudou completamente. Doutor Manuel de Brito, peço mais uma vez permissão ao senhor para o intervalo exigido pela rede, para que o senhor continue exatamente, porque esse episódio é interessantíssimo dentro da política do Rio Grande do Norte.
No próximo bloco, o senhor então dará curso a essa sua memória do episódio. Nós retornaremos em instantes. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Cultural Sistema Fierni. O trabalho dos voluntários da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva tem ajudado crianças que precisam de muito mais que tratamento médico. Todos podem colaborar através de doações ou como voluntários. Seja um artista para essa criançada. A Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva conta com sua colaboração. Estamos aguardando sua visita. Contamos com a sua colaboração. Participe. Seja você como eu, mais um voluntário. Solidariedade faz bem para a alma e não tem contraindicação. As nossas crianças aguardam sua visita. Venha participar com a gente. Sua presença é muito importante. Eu e você estamos juntos nessa causa. Participe. Queremos ver você junto com a gente nessa iniciativa. Dê um presente ao seu coração. Faça nossas crianças sorrirem. Mostre o que você traz de melhor dentro de si. Quando todos se juntam, a gente consegue chegar lá. Bem, nós retornamos com a entrevista do Dr. Manuel Medeiros de Brito, que vai concluir o seu relato a respeito daquele episódio envolvendo as figuras de João Câmara, José Varela, o futuro governador de Serra Rosado, e retornaremos prosseguindo com toda a trajetória riquíssima de Manuel de Brito. Por favor, doutor Manuel. Com a morte súbita de João Câmara, o acordo praticamente desapareceu entre a UDN e o PSD, mas continuou a boa convivência que se inaugurara pouco antes. Mas vem a sucessão do doutor Zé Varela e o candidato que foi lembrado para este entendimento foi o doutor Manuel Varela de Albuquerque. Só que houve resistências dentro da UDN ao nome dele, e nós, que em 48 passamos a fazer de Dissé o maior prefeito do Brasil, que era assim que o doutor Zé Augusto dizia, o maior prefeito do Brasil é o de Mossoró, Dissé Rosado. Então, Dissé criou condições para ser o candidato natural nosso ao governo do Estado. Só que a UDN gostou do poder e ficou atrelada à candidatura de Manuel Varela, cindindo o partido. Acreditando na estrutura do poder. Acreditando na estrutura do poder. Faça-se justiça também, doutor Manuel Varela, uma grande homem de bem. Dos melhores, mas sem respaldo popular. A verdade é essa. Homem com bons serviços prestados ao Estado, à educação, professor, homem decente, direito, mas sem o respaldo popular. Dissé que era um homem realizador também, popular, né? Andava de manga de camisa, e administrava a prefeitura de manga de camisa, de calça de mescla, né? O que hoje chamam jean. Né? Isso. Pois bem, e Dissé não pensava em ser candidato a governador. Nós é que pensávamos que ele fosse. Ele queria que houvesse um candidato que unisse a UDN. E houve um determinado momento que o nome do doutor Manuel Varela Santiago Sobrinho, primo do governador Zé Varela, foi sugerido para candidato a governador. Contava com o apoio de Dissé Rosado, de João Café, por incrível que pareça, ele era genro do doutor Lamartine, e de boa parte da UDN. E o PSD? E o PSD aceitava também, com o padre Enoque, né? E aí uma parte da UDN não quis. Não aceitou, porque Manuel Varela tinha o outro Manuel, né? Então, pronto. Firmou-se aquele compromisso com Manuel Varela e terminou fracassando o acordo em torno do nome do doutor Varela Santiago, que teria sido uma grande solução para o Estado. Bem, então, o que é certo é que, por conta disso, houve um rompimento na UDN, a cisão na UDN, nós perdemos o Rosado, que formaram o Partido Republicano, e o PSD perdeu Zé Varela e seu grupo minoritariamente, porque o Major Teodorico, que foi o sucessor de João Câmara na presidência do PSD, segurou o partido e foi todo ele para a candidatura de Dissé, indicando Silvio Pedrosa como candidato a governador.
a vice-governador. E o candidato a senador, que é Aginaldo Cavalcante, indicado por João Café. E o nosso foi Dinardi, que perdeu a eleição. Bem, 6 meses após, acho que incompletos 6 meses após tomar posse, de Ser Rosado falece num desastre. Em julho. aéreo. Dia 12 de julho. Assume Silvio Pedrosa, de quem o senhor é colaborador muito próximo. Define em poucas palavras a figura de Silvio e o governo dele, doutor Manuel. Silvio foi um homem que assumiu o governo numa hora grave, realizador, humanista, um homem pacificador, respeitou os adversários e procurou harmonizar a família norte-rio-grandense. O governo dele foi marcado, sobretudo, por isto. Mais na frente, ao se aproximar de 60, novo impasse e, mais uma vez, um candidato sai só. Sai da UDN para ser apoiado pelo PSDB. Perfeitamente. Aloysio Alves, a candidatura de Aloysio, eu costumo dizer que nasceu antes de Dinardi tomar posse. Aí vocês vão perguntar, mas como? Dinardi foi eleito governador, como eu acabei de dizer há poucos instantes, por insistência de Aloysio para ele ser o candidato, senão tinha sido ele a Varela. Pois bem, Dinardi, eleito governador, Aloysio, era, como eu também, muito ligado a Dinardi, fez um esboço, a título de sugestão, de providência de governo, para ele apresentar ao secretariado e tal, e entregou a ele, olha, isso é a título de colaboração, eu estou lhe dando isso aqui. Ele disse, Aloysio, está muito bom, mas guarde para quando você for governador. A meu ver, a candidatura de Aloysio nasceu aí. Bem, mas passam-se os tempos, veio a eleição de senador do terço, terminava o mandato de Aginaldo, e doutor Zé Augusto, que tinha sido preterido na eleição de 54, né, para deputado federal, passou a ser o nome lembrado para concorrer ao Senado. Só que encontrou resistências por parte de alguns correligionários da UDN que preferiam atrair o Grupo Rosado para a aliança e fazer de Desuí o candidato a senador. Brito, terminou sendo. Me desculpe a interrupção. Até que momento predominou a liderança ou a influência de Zé Augusto junto ao UDN aqui no Estado? Até 54, 55? Não, a liderança do doutor Zé Augusto, a chefia dele, foi efetiva até a eleição de Dinardi. Até a eleição de Dinardi. Até a eleição de Dinardi. Depois disso, ele se recolheu à vida privada, foi para o Conselho de Economia, não é? Atravessou aquele período de dificuldades. Quando veio 60, ele teve a oportunidade de se manifestar publicamente em favor da candidatura do doutor Aloysio Alves ao governo do Estado, dizendo, eu fui o portador da carta em que ele comunicava aos siridoenses que, se fosse eleitor no Rio Grande do Norte, o candidato dele seria Aloysio Alves. Isso foi lido no comício em Acari, no dia 14 de agosto de 60. Bom, a sua vida é tão rica e a sua inserção na vida política do Rio Grande do Norte de tal maneira brilhante, né? Mesmo que a maior parte desse tempo, aparentemente, o senhor tenha atuado nos bastidores, que a gente é obrigado agora, doutor Manuel, a fazer uma espécie de ping-pong. Pois não. Visto que o tempo está correndo e a gente tem que aproveitar ao máximo. Aloysio. A gente, Brito, está escapando da passagem dele pela Assembleia Legislativa. Como deputado estadual, dois mandatos. Brito, sem nenhum demérito ao Legislativo de hoje, mas naquele tempo era um parlamento. Nós tínhamos uns colegas brilhantes, né, que desempenhavam bem o seu papel. A Assembleia naquela época funcionava 4 meses. Era muito restrito o tempo da legislatura. E não havia maiores embates, porque nós tínhamos figuras como Zé Xavier, não é? Zé Xavier da Cunha, né? O Van Rosado foi deputado também comigo. Luiz Maranhão, eu tive a honra de ser companheiro de Luiz Maranhão, na mesma bancada, apoiando o governo de Dinardi, não é? O Garibaldi, o pai, Garibaldi Alves, né? E outros filhos, Zé Fernando de Melo, meu primo. Zé Nicodemos também. Zé Nicodemos foi em 50. Em 54 já ele não entrou. Mota Neto,
foi deputado estadual também. Ruidoso Motoneto. Zé Vinícius, Manuel Torres. Não é? Ângelo Varela em 58. Clóvis Mota. Clóvis Mota foi de 54 a 58. Quer dizer, eram figuras de expressão da política do Estado e que tinham um desempenho à altura do parlamento. Mas o parlamento, em alguns momentos, ele cumpriu a sua missão. Sem dúvida. Os historiadores evitam esse assunto. Eu não queria deixar passar a oportunidade da famosa Assembleia do Museu, no episódio da criação do tribunal do qual você foi ministro. Pois não. O episódio da Assembleia do Museu decorreu do seguinte: o presidente, naquela época, o vice-governador do Estado era o presidente da Assembleia. Hoje não é. Era o modelo americano. Era o modelo americano. Ele era o presidente da Assembleia. E Dr. Zé Varela, que era o vice-governador de Dinarte, rompido com ele porque apoiou a Aloysio, como nós outros, ele fechou a Assembleia. Não é? Quando houve o tiroteio lá, o tiroteio era para Garibaldi, mas pegou em Garibaldi, mas não era para ele, era para Carvalho Neto. Não é? É verdade. A história é essa. Então, com isso, fechou-se a Assembleia. Mas Dinarte, sabiamente, cabreiramente, fez instalar na Assembleia do Museu. Tinha maioria, e o poder que tem a maioria governa, não é verdade? Era na Afonso Pena? Na Afonso Pena, onde hoje é vizinho, hoje é uma dependência do Itorne. Não, desculpa, não, do PAP. Do PAP. Do PAP. Naquela esquina da Apudi com Afonso Pena. O governo de Dinarte estava no fim. E ali era o restava museu. Aprovar as contas do governo, Exatamente. a criação do Tribunal de Contas, a indicação dos ministros naquela época, e a nomeação. E tudo isso foi feito. Tudo isso foi feito na Assembleia do Museu. 45 dias. E nós outros, que éramos deputados, para lá não fomos, mas ele tinha a maioria resolvia. Não precisava de nós outros. Foi o ardil que ele soube usar. Não é verdade? Aliás, foi uma espécie de convocação extraordinária, né? Foi, exatamente. O governo tinha perdido a eleição, mas ainda mantinha a Mas maioria. mantinha a maioria, exatamente. A Assembleia chegou a ter 45 parlamentares? Não. A Assembleia era formada, naquela época, por 34 deputados. Doutor Brito, deixa que interrompa mais uma vez para lhe pedir que o senhor, a partir de agora, possa nos ajudar, se é que isso é possível, enfim, a definições em pouquíssimas palavras desses outros governos dos quais o senhor participou nessa trajetória impressionante da sua vida na política do Rio Grande do Norte. Aloysio Alves. Aloysio foi um inovador desse Estado. Né? Antes dele, só Lamartine. Né? Sem demérito para os demais. Mas ele foi um inovador, tratou de montar uma infraestrutura para o Estado, prestígio ao correligionário e despido de vaidade. Cansei muitas vezes de sair de palácio com ele para fazer um lanche no dia e noite ali na rua João Pessoa. Era uma característica de Aloysio. A informalidade. Monsenhor Valfredo era outro homem simples, despido de qualquer vaidade. Eu até comentei outro dia que, uma ocasião, eu era chefe do gabinete civil dele, cheguei em casa dele num dia de sábado, ele gostava de beber umas e outras do dia de sábado, né, com os auxiliares e tal, e eu cheguei lá uma tarde destas e ele estava engraxando os sapatos. Eu que tinha sido engraxate dele no ginásio. Né? Ele próprio engraxando. Ele próprio engraxando os sapatos. Quer dizer, uma demonstração ele de humildade. Ele ia para o palácio dirigindo o fusquinha dele, na verdade? Não, ele ia celebrar a missa aos domingos, dirigindo o fusquinha. E tomava café na casa do meu pai. Lá, depois da missa. Depois da missa. Ele e o Ulisses de Góes. A jejum. Depois de Valfredo, Cortês? Cortês, o governo Cortês, eu voltei ao Tribunal de Contas com a emenda 1 da Junta Militar. Eu perdi a condição de ser auxiliar de governo. E também não fui convidado para nada, né? Mas se tivesse sido, não podia aceitar por conta do impedimento pela vedação, né? Que a emenda 1 da Junta Militar trouxe. Aí eu fiquei atuando no Tribunal de Contas. Veio o governo de Tarcísio. Eu não participei dele porque não podia deixar o tribunal. Não tinha tempo para me aposentar. Brito, você sempre foi amigo do Dr. Tarcísio, né? Desde o tempo que João Agripino morou lá em casa, lá
Aliás, você o Mas chamava de Sebastião. Sebastião, era. Mas auxiliar de Lavoisier o senhor foi? De Lavoisier eu fui auxiliar, fui secretário de Interior e Justiça, administrando os 4 anos de seca que nós enfrentamos, nessa condição. E presidente da Comissão de Defesa Civil do Estado. E tivemos que viajar muito, né, para Recife, para Brasília, para o Rio, não, para Brasília, né? Mantivemos contatos e tivemos a felicidade de encontrar um benemérito deste Nordeste, que foi o ministro Mário Andreasa, que foi um grande benemérito deste Nordeste. A estrutura hídrica que hoje existe no Nordeste se deve a Mário Andreasa. José Agripino e Garibaldi Filho. José Agripino sucedeu a Lavoisier e eu permaneci na mesma função. Depois veio o governo de Geraldo Melo. Ah, perdão. Não é? E eu fui, e eu fiquei, embora me desse muito com ele, mas não o apoiei, então não tinha por que participar do governo dele. Quando Zé Agripino voltou em 83, me convocou de novo para a mesma secretaria, acrescentando a segurança pública. E eu tive então que comandar esses 2 setores da administração estadual. Contei com a ajuda de Deus em primeiro lugar e da equipe que formei, sobretudo a participação valiosa e decisiva de Maurílio Pinto de Medeiros, que muito me ajudou, além dos delegados, dos auxiliares de que me cerquei para desempenhar minha missão. Garibaldi Filho. Garibaldi, eu já estava fora do governo, eu não podia participar do governo dele porque não o apoiei, embora me dê muito bem com ele, de quem sou amigo pessoal e o admiro, mas não podia participar. E respeito. Fez um governo também realizador, não é? Levando água onde não tinha no Estado, o que marcou indelevelmente a passagem dele pelo governo. E é um homem de respeito, não é? Meu amigo particular e a quem muito estimo. Bem, viram todos que, como aquela maldição de que sofrem programas dessa ordem, de que o tempo realmente é inexorável e não permite que a gente consiga dar conta minimamente de uma vida tão rica como essa do Dr. Manuel de Brito, que ele, claro, teria muito mais coisa para contar e ainda mais esse lado que eu iniciei o programa classificando de afável, que é um traço, é uma marca, uma característica dessa personalidade maravilhosa do Dr. Manuel de Brito, e que, mercê do seu relacionamento com o governador Silvio Pedrosa, que todos lembram, ele elogiou tanto, exatamente em função da capacidade que tinha de fazer conviverem contrários, marcou, né, indelevelmente toda a sua trajetória na vida política e educacional do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, ainda hoje, o Dr. Manuel de Brito desempenha notavelmente as suas funções como presidente da Liga de Ensino, tem dado uma contribuição extraordinária à vida educacional da cidade e é este homem do qual apenas se espera que, saindo dessa memória, Dr. Manuel de Brito, que infelizmente não pôde dar conta de tudo, o senhor chegue à memória, digamos, gráfica, né, pela via da letra, que o senhor, que espero já esteja até escrevendo as suas memórias, um dia desses possa também dar ao Rio Grande do Norte a chance de partilhar da sua existência tão rica. Eu quero lhe agradecer em nome da TV Universitária, agradecer ao cientista político Cláudio Emerenciano, muito obrigado, Cláudio, pela sua presença, sempre muito querida, ao meu queridíssimo colega e amigo Aloísio Lacerda, e convidar a todos para um próximo encontro, até outra oportunidade. Muito obrigado.